Boa tarde, família Canção Nova. É uma alegria estar aqui com você em mais um Vitrine Mix. Alegria total, sabendo que o programa de hoje vai ser bem jovem. Então, se você tem um jovem na sua casa, já vai chamando e já vai interagindo também, porque hoje o programa tem que estar bem interativo. É verdade, a gente tem muitas novidades para você. Tem uma super novidade. Tem aqui uma pessoa que trabalha no núcleo jovem da TV Canção Nova. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você quem é essa pessoa, tá certo? A gente vai bater um bate-papo super legal com ela. Mas a gente quer, antes de mais nada, começar muito bem o nosso programa, como nós sempre fazemos, né? Todas as tardes, quando a gente se encontra aqui no Vitrine, eu, a Fernanda, às vezes só a Fernanda, às vezes só o Márcio, mas você que está aí juntinho da gente e que vai poder interagir com a gente também nas nossas redes sociais. A gente vai estar no Twitter, tá? No perfil Vitrine CN, isso mesmo, Vitrine CN, a gente espera pela sua participação. Mas, começando com a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 16. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." Esta notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo para nós hoje: jovem, levanta-te. De onde você está, na situação em que você se encontra, levanta-te. O Senhor andava com aquela multidão, o Senhor encontra aquele cortejo fúnebre, né? Aquela situação, aquele jovem morto. E Jesus, ele não vê somente aquilo que nós vemos. Ele tem o poder de enxergar um pouco mais. Ele tem o poder de ir além. Ele enxerga toda a história daquela senhora, daquela mãe. Sabe, naquele momento em que ele olha, que ela é uma viúva. E naquele tempo, uma mulher ser viúva e ainda perder o seu filho, significava dizer que ela estava realmente perdida na sua vida. Jesus se enche de compaixão por ela, diante daquela dor, diante daquela situação, e faz aquilo que é o impossível. Ressuscita aquele jovem. A palavra do Senhor hoje quer ressuscitar você, jovem, que está morto aí, perdido no mundo do pecado, talvez no mundo das drogas, talvez de tanta coisa errada que você tem feito na sua vida. Jesus quer te devolver para os braços da sua mãe, para o seio da sua família. Tenha coragem, levanta. Tenha coragem de levantar de onde você estiver. E no programa de hoje nós vamos te dar dicas de produtos, inclusive um saiu do forninho, digamos assim, saiu do forno agora, sabe? Tá fresquinho, fresquinho. Dicas de produto que vão te ajudar a entender que é possível você ser um jovem e alcançar a santidade, ver a santidade. É possível ser santo sem deixar de ser jovem. Você vai, no programa de hoje, entender e ver que, na verdade, todos nós nascemos para dar certo. Então, naquilo que hoje você está parado, naquilo que hoje você precisa dessa palavra de ordem, do jovem, levanta-te, fica aí, que já já nós vamos estar falando desses assuntos. Mas você vai interagir aí, né? Mesmo. Enquanto isso, aqui no computador, a gente vai conversar, beleza? Quero saber de você o seguinte. Já tem alguma pergunta aqui, Fernanda? Você sabe, não? Não, Márcio Deschini, você que manda. Ah, Dica. então tá bom. A pergunta para você hoje, aqui no nosso Twitter, com base nessa palavra linda, maravilhosa, né? O que o Senhor precisa ressuscitar na sua vida hoje? Você partilha com a gente aqui no Twitter, Vitrine CN, eu espero pela sua participação, tá bom? Muito bem, o nosso convidado de hoje é um jovem revolucionário. Ele é responsável do Revolução Jesus. Ele é casado com a Suzy, pai de 3 filhas lindas. Ele, além de Revolução Jesus, trabalha com o personagem Miramar no programa Betânia. E, inclusive, tem algumas outras novidades que virão por aí.
Mas eu quero, para mim, para identificar e dizer quem é ele, eu posso dizer que ele é o pai do Revolução Jesus, sabe? Que gera tudo o que acontece, que é o Flávio Crepaldi. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Seja muito bem-vindo pela primeira vez no nosso programa. Hoje vai ser um papo mais revolucionário. Hoje eu brinquei assim, nossa. Seja bem-vindo. Obrigado, mas. Brinquei assim, como será entrevistar um dos meus chefes? Verdade. Parece muito, porque o Flávio, né, sendo responsável da coordenação do Núcleo Jovem, né, e eu fazendo parte também da Revolução Jesus, a gente vai trabalhando de pertinho e vai vendo essa missão crescendo e acontecendo. Flávio, no ano de 2010 foi lançado o livro Santos de Calça Jeans, que graças a Deus foi um sucesso de vendas. Foi. E neste ano nós acabamos, mas essa semana, assim, prontinho, lançando o livro Nasci Pra Dar Certo. Para começar, qual o diferencial de um para o outro? Então, o Adriano Gonçalves lançou o Santos de Calça Jeans, né, com essa proposta, é o início da Revolução Jesus, ou seja, é possível ser santo sem deixar de ser jovem. A gente precisava proclamar essa verdade o mais alto possível. Porque existe um tabu, né, de que igreja é coisa para gente velha, de que os santos é aquelas figuras de antigamente, não existem santos modernos. Então, por isso surgiu o Santos de Calça Jeans, para proclamar mesmo essa revolução. Jesus é jovem, então nada melhor os jovens tomarem posse disso, de que eles podem ser santos sim. Ah, mas como é isso? Então eu tenho que largar minha vida e ir para um mosteiro? Não, existem as novas comunidades, existem a vida de cada um no seu trabalho, também o trabalho santificado. Então ele veio mostrar isso. Existe possibilidade de você continuar sendo jovem, curtindo as coisas próprias dos jovens, né? E ao mesmo tempo buscar a santidade. Né? Foi a grande missão desse livro. O Nasci Pra Dar Certo, ele veio para dar sequência nisso. Quer dizer, algumas perguntas precisam ser respondidas também. Ah, não, eu entendi. Então é possível eu ser santo sem deixar de ser jovem. Mas como? Né? Então o Nasci Pra Dar Certo, ele veio falar justamente sobre a questão das relações. Como é que é isso? É ser jovem e santo com a minha família, no namoro, né? Com Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? Então, se você der uma olhadinha, você vai notar que o Nasci Pra Dar Certo prioriza a questão dos relacionamentos. Né? E relacionamentos em todas as dimensões. Amizade, namoro, como é que eu me relaciono com a minha família, como é que eu me relaciono com Deus em primeiro lugar, que já é logo o primeiro capítulo, né? Que está fazendo o maior sucesso na internet. Inclusive, você que está em casa, você pode baixar, né, o primeiro capítulo. Exatamente. Onde que a pessoa vai para baixar? Pode ir lá direto no revoluçãojesus.com. Né? Já tem um post lá falando sobre o lançamento do livro, com foto da Fernanda, minha, de toda a equipe, né? Cumprimentando o Adriano. E lá já tem um link para download, onde você pode baixar o primeiro capítulo inteiro, que foi disponibilizado pelo Davi, né? Para que você possa ler. Inclusive, já chegou um testemunho lá sobre esse primeiro capítulo. Um jovem se sentiu revolucionado já com o primeiro capítulo e mandou a sua avaliação para o Adriano. Então, é um livro que já saiu com a corda toda, né, Fernanda? Muito bem, neste livro, gente, essa corda toda, né? No primeiro dia, acabou de lançar, já teve o testemunho para dizer o quê? Que mais do que palavras de Adriano Gonçalves, não. Tem toda uma experiência com Deus. É, na verdade, um Jesus disfarçado nas palavras de Adriano Gonçalves. Você pode adquirir já pelo 0 Operadora 12 3186 2600, shopping.cancionova.com. As nossas lojas Canção Nova correm em qualquer loja para você adquirir o seu e também os evangelizadores porta a porta. Neste livro, o Adriano vai tratar quem é esse Deus, meu pai é quadrado, quebrei a cara, quero é pegar, eu sou @Revolução Jesus, Santos de Calça Jeans. Por quê? É uma linguagem jovem, uma linguagem atual. Então, fala dessa questão na internet, Twitter, isso tudo que está em alta. Então, para você que tem um jovem na sua casa, você que não sabe mais o que fazer, como fazer coordenador de jovens, você que é um próprio jovem, você pode adquirir já por esses meios de comunicação que nós fomos dando, por essas vias, né? Por quê? Adquirindo, você vai ver que, de fato, você nasceu para dar certo. Flávio, como que foi o processo para tudo isso aqui virar um livro? O Adriano sentou e escreveu tudo de uma vez? Como que foi esse processo? Quando a gente sentou e viu a necessidade de se publicar livros sobre a Revolução Jesus, né, o Adriano colocou que para ele era difícil, ele não sabia. E a conclusão que a gente chegou lá no trabalho, né, no núcleo, foi de que já estava escrito praticamente. Ou seja, no blog do Revolução Jesus existiam vários artigos que tinham, como a gente diz, bombado, né? Muitos comentários, pessoas se encontrando, se realizando. Então eu pedi para que a equipe se separasse
quais eram os melhores artigos do blog, que tiveram maior retorno. A partir disso, a gente dividiu por categorias. Então, olha, esses aqui se assemelham com a proclamação da Revolução de Jesus, ou seja, santo de calça jeans. Tem que ter isso. Não, aqui a gente está falando mais sobre afetividade. Então, vamos separar esses artigos para escrever um livro depois? Aqui é mais sobre sexualidade, né? E eu não vou contar o resto, porque você sabe que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas a partir disso, então ele teve uma base. Claro, você escreve para a internet, é uma página só. Ele teve que pegar o livro, o post que ele escreveu e transformar isso num capítulo de 3, 4 páginas, 5, 7, acrescentar uma sacada dele que foi muito legal, uma música que tem tudo a ver, né, com o que está sendo escrito. Então, a partir disso, o esqueleto do livro estava pronto. Depois foi o esforço mesmo dele de sentar e escrever, reescrever, ele passava para mim dar uma avaliada, até que a gente fechou e mandou para a editora. Na editora existe o trabalho de revisão, em que eles devolveram, né, revisto para a gente aprovar, e depois toda a questão de capa, até eles chegar aí. Vale dizer, sim, que a equipe da editora Canção Nova está mais do que de parabéns, porque eles fizeram um trabalho maravilhoso, toda a equipe, fizeram esse livro a toque de caixa para ele, está disponível no PHN. Então, assim, um trabalho com o pessoal do Livros do Davi também, um trabalho excelente. Eu fiquei muito feliz. Aqui está um livro Geração Y, como você foi percebendo, né? Porque foi feito primeiro na internet, a partir da internet foi criado o livro. Então já está aí a Geração Y, de fato, interagindo e construindo. O lançamento, gente, vai ser no PHN, o Adriano Gonçalves vai pregar no sábado, às 14 horas, mas já está disponível para você já garantir o seu. Inclusive, o processo, por exemplo, da capa, quem construiu a capa foi você, que foi na internet, foi lá e votou, né? Porque a equipe disponibilizou 3 opções, não é mesmo, Flávio? Como que foi esse processo? Das 3, a galera escolheu a terceira, mas pediu? Isso mesmo, nossa equipe inteira do Facebook, que é a Fernanda Soares, publicou lá as 3 opções de capa que a editora tinha mandado pra gente, né? E a gente disponibilizou isso na internet, quer dizer, o livro é seu também, né? O livro é dos jovens que participam. Então, dê a sua opinião. Eles gostaram muito da capa 3, que é praticamente essa, só que o fundo era branco. Só que nos comentários, além de votar a capa 3, eles começaram, pô, mas se fosse preto ia ser legal e tal. E a gente fez esse trabalho de devolver para a editora e falar, olha, põe um fundo preto porque o pessoal está pedindo. Eles colocaram o fundo preto, ficou excelente, colocaram esse verde aí na lombada e nas orelhas, que casou com tudo e ficou essa coisa linda aí, que eu gostei demais. Então, além de ser um livro jovem, você ainda ajudou a construir. Então, você pode adquirir já pelo 0 Operadora 12 3886 2600. Lembrando rapidamente Adriano Gonçalves, missionário da comunidade Canção Nova. Ele que é um dos pioneiros, digamos assim, do Revolução Jesus, dessa missão, porque nasceu já no coração do Monsenhor Jonas Abib. Mas o Adriano Gonçalves, que é o apresentador também do Revolução Jesus, tem aí essa missão de evangelizar a juventude, está frente a frente no Tu-a-Tu, e foi ele que, a partir dessa experiência toda dele com Deus, que escreveu Santos de Calça Jeans, agora o segundo Nasci Pra Dar Certo.